Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo sobre análise combinatória. Então vocês fiquem aí comigo que hoje eu vou explicar tudo sobre combinação. Bora lá? E aí, pessoal, antes de ver combinação propriamente dita, vamos dar uma lembrada aqui sobre o que é uma permutação e o que é um arranjo. Eu vou deixar os links aí no card para vocês, certo? E vamos perceber o que é que a gente tinha de importante, o que chamava a atenção da gente quando a gente tem uma permutação e um arranjo e o que vai diferenciar para um problema de combinação. Então, aqui, ó, um exemplo de permutação. O professor elabora 6 questões. De quantas maneiras ele pode montar um teste com as 6 questões. Então, quer saber de quantas maneiras diferentes ele pode montar esse teste, gente. Então, perceba que a palavra-chave aqui qual é? É uma lista ordenada de coisas. Então, quando eu tenho uma permutação, eu vou pegar todo aquele meu conjunto e eu vou ordenar ele. E cada vez que eu mudo o elemento de lugar, eu vou ter uma nova ordem. E isso daqui vai ser considerado. Então, para resolver esse problema, o que é que eu faria? Pegaria aqui, ó, uma permutação das minhas 6 questões, que a gente já sabe que aqui é 6 fatorial, que a gente já em outros vídeos calculou que isso aqui é 720. Então, eu teria 720 maneiras diferentes de montar os meus testes usando o quê? Usando apenas 6 questões, tá certo? E aí, bora lá agora para o nosso arranjo. Então, ó, quando eu falo em arranjo, vamos ver a ideia que vem na nossa cabeça. Então, o pódio de uma competição é formado pelos 3 primeiros colocados. Quantos pódios distintos podem ser formados em uma competição com 10 atletas? Então, perceba o seguinte, eu tenho um total aqui no meu conjunto de 10 atletas, mas eu vou ordenar apenas o quê? Apenas 3. Então, eu tenho um conjunto maior, certo? Mas eu vou levar em consideração a ordem apenas de um subconjunto. E preste atenção que, como eu estou falando aqui de pódio, a ordem que eles vão estar dispostos vai fazer diferença. Então, eu posso fazer aqui usando um arranjo, certo? Seria um arranjo de 10 atletas 3 a 3, que isso aqui é 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Também poderia fazer usando o princípio fundamental da contagem, que aqui, ó, eu teria o quê? Para preencher o primeiro lugar do meu pódio, eu teria 10 possibilidades. Para preencher o segundo lugar, 9. Para preencher o terceiro lugar, eu teria 8 possibilidades, certo? E aí, bem, percebam que o seguinte, na minha permutação e no meu arranjo, a ordem em que os elementos estão dispostos, eles vão ser levados em consideração. Então, ó, nas aulas anteriores abordamos problemas em que a ordem dos elementos eram importantes. Então, a ordem era importante. Mas e se ela não for importante, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, dentre um grupo de 7 pessoas, de quantas formas podemos montar uma equipe, certo? De 3 pessoas para realizar uma tarefa. Então, veja que eu estou falando aqui de equipe. Então, aqui não tem primeiro lugar, quem é o presidente, quem é o tesoureiro. Não tem, é uma equipe que trabalha junta. Então, por exemplo, eu vou participar de um acampamento e eu preciso varrer o pátio do acampamento. Então, eles montam uma equipe de 3 pessoas. Então, todo mundo vai fazer a mesma tarefa. Então, montar aqui uma equipe, por exemplo, de 7 pessoas, aí foram escolhidas 3. Eu vou botar aqui Pedro, Maria e João. Então, uma equipe com Pedro, Maria e João é a mesma equipe de Pedro, João e Maria, que também é a mesma equipe de Maria, João e Pedro, e Maria, Pedro e João, que também é a mesma equipe de João, Pedro e Maria, e João, Maria e Pedro. Então, percebam que quando eu montar aqui minhas equipes, elas serão as mesmas, certo? Por quê? Porque a ordem aqui, ela não importa. E aí, o que acontece? Se fosse um problema de arranjo, a gente teria o quê? Eu pegaria aqui, ó, eu tenho 7 pessoas, que é meu grupo maior, e vou montar aqui, ó, combinações com as 3, ordem com 3. Então, seria o quê? Um arranjo, né, de 7, 3 a 3, que seria o quê? 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Só que no arranjo, a ordem é importante. À medida que eu mudo meus elementos de lugar, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma nova equipe, vou ter um novo pódio. Aqui, como a ordem não é importante, então perceba que dessa forma eu estarei contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos aqui repetidos.
Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma permutação de 3, que isso aqui no caso é 3 fatorial, que a gente já sabe que é 6, certo? Então, eu vou pegar aqui e vou dividir 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Então, vou dividir por 3 fatorial. E isso agora não é um arranjo, certo? Parecia um arranjo, mas isso aqui é uma combinação. Por quê? Porque a ordem não vai interessar. Então, a principal diferença entre um problema de arranjo e um problema de combinação é exatamente se a ordem que os elementos vão estar dispostos vai fazer diferença, vai ser importante. Então, aqui no caso que não é importante, a gente vai fazer o quê? Essa divisão aqui por esses elementos que estão aqui se repetindo. Então, vou dividir aqui, ó, por 3 fatorial e aqui eu vou ter a minha combinação, certo? A gente poderia também ter feito usando o princípio fundamental da contagem. Então, eu teria o quê? Para preencher aqui, eu teria 7 pessoas. Para preencher meus 3 colocados aqui para fazer minha equipe, então eu teria o quê? 7 possibilidades, depois 6, depois 5. E aqui, isso vai me dar o quê? 210 possibilidades. Só que isso depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse meu 210 e dividir por quanto? E dividir por 6, porque eu estou contando aqui, ó, 6 vezes a mesma equipe. Então, isso aqui me daria o quê? 35, certo? Então, eu conseguiria montar aqui 35 equipes para realizar aqui a atividade que foi proposta. Então, é o mesmo resultado dessa continha aqui, beleza? E aí, vamos para a nossa definição. Então, o total de escolhas de P elementos dentre N sem priorizar a ordem, então, presta bem atenção nisso aqui, sem priorizar a ordem, é denominada combinação. Percebam também que o P, ele é menor que N, porque vai ser o quê? Vai ser um subconjunto do N, certo? E aí a formulazinha está dada aqui. Então, eu tenho uma combinação de N, P a P, que vai ser igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Tranquilo? E aí vamos para mais um exemplo. Então, tenho aqui, ó. Em um campeonato escolar, deseja-se montar 3 times de futebol de salão em uma sala com 18 alunos. Cada time terá 6 jogadores. De quantas maneiras distintas podemos distribuir os 18 alunos nos 3 times? Então, pessoal, esse time aqui, como ele não está falando em colocação, nada, então a ordem que esse time vai ser formado não importa. Então, isso aqui, como a ordem não importa, já caracteriza pra gente o quê? Um probleminha de combinação. Também perceba o seguinte, que de 18 jogadores, eu vou considerar apenas o quê? Ordenar apenas 6, contar apenas de 6 em 6. Então, eu vou começar para escolher meu primeiro time. Então, para escolher aqui o primeiro time, eu vou ter o quê? Uma combinação de 18 jogadores, 6 a 6, certo? Para escolher meu segundo time, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma combinação e aí eu não tenho mais 18 jogadores. Por quê? Porque os 18 jogadores já ficaram no primeiro time. Eu vou ter o quê? 12 jogadores que eu vou combinar 6 a 6. E para fazer o terceiro time, eu vou ter o quê? Uma combinação, e agora não são mais 12 jogadores, porque eu já tirei 6 para o primeiro time, né? E 6 para o segundo time, então sobraram apenas 6 jogadores. Então, vou fazer uma combinação de 6 a 6. E aí, bem, isso aqui depois a gente vai multiplicar pelo princípio multiplicativo, né? Eu tenho a escolha do primeiro time e do segundo time e do terceiro time. E agora é só aplicar a fórmula, tá, gente? De combinação. Então, combinação seria aqui, ó, 18 fatorial sobre 18 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial, que isso multiplica aqui, ó, 12 fatorial sobre 12 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial, vezes uma combinação aqui, ó, então vai ser 6 fatorial sobre 6 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial. E aí, pessoal, o que acontece aqui, ó, tem um 18 fatorial sobre 18 menos 6 vai dar aqui, ó, 12 fatorial vezes 6 fatorial vezes 12 fatorial dividido 12 menos 6 vai dar 6 fatorial
vezes 6 fatorial, vezes 6 fatorial, dividido 6 menos 6 é 0 fatorial. E pode, professora? Pode, não tem problema nenhum, porque 0 fatorial, por definição, é quanto, gente? É 1, certo? Vezes aqui meu 6 fatorial. E aí, aqui a gente vai fazendo depois as simplificações. Vou deixar essas continhas aqui para vocês, tá certo? E aí, bora pro próximo. Um outro probleminha que você pode pensar, mas para que eu quero saber de combinação? Eu vou usar isso na minha vida? Então, a gente usa, pessoal, esse assunto, por incrível que pareça, ele está no nosso cotidiano. Então, por exemplo, a Mega Sena aí da virada, quem nunca fez aquela fezinha, né, que levanta aí a mão, a gente descobrir a quantidade de combinações que a gente pode fazer aqui é um problema de análise combinatória e é um problema exatamente de combinação. Por quê? Eu posso escolher aqui para jogar, por exemplo, o 01, 14, 34, 26, 58 e 18. Olha aí, cuidado quem repetir meu jogo e ganhar, hein? Vamos rachar aí o prêmio. E aí, bem, vai fazer o sorteio. Se o sorteio primeiro saiu o número 14, depois o 34, depois o número 1, não importa, certo? Então, a ordem que essas pedras vão ser escolhidas, ela não importa. O que importa é exatamente quais são as pedras. E aí, quantas possibilidades de jogo aqui eu tenho para fazer? Por que será que é tão difícil ganhar na Mega Sena? Porque eu vou fazer aqui, gente, uma combinação. Como é que funciona? Eu tenho 60, certo? Aqui, que eles chamam de dezenas, e eu vou escolher 6. Então, eu vou fazer uma combinação de 60, 6 a 6, que isso vai me dar aqui, ó, 60 fatorial sobre 60 menos 6 fatorial, vezes aqui 6 fatorial. Isso aqui vai dar 60 fatorial, dividido 60 menos 6, 54 fatorial, vezes 6 fatorial. Eu fiz essas continhas aqui, deu 50 milhões, 63.860. Então, é combinação pra caramba, certo? É muita combinação pra gente tentar fazer e tentar ganhar aí esse jogo, tá bom? Por isso que é tão difícil. E aí, bem, mas professora, eu nem jogo na Mega Sena. Pois é, e pra quem não joga na Mega Sena, por exemplo, um probleminha de combinação, ele também é usado quando a gente vai falar de Braille. Então, para as pessoas aí que têm deficiência visual, certo? Esse sistema Braille é o sistema que eles utilizam para poder fazer algumas leituras. Então, como é que funciona esse sistema? Eu tenho duas colunas, cada uma com 3 bolinhas, e essas bolinhas elas vão ser destacadas para poder se associar aqui, por exemplo, a uma letra. Então, quando eu destaco aqui, ó, a minha primeira bolinha, isso aqui representaria a minha letra A. Se eu destaco aqui as duas primeiras bolinhas da primeira coluna, então isso aqui representa a minha letra B. E aí, bem, eu posso sair destacando uma bolinha, 2, 3, 4, 5, até 6 bolinhas. E aí, será que esse sistema é eficiente? Será que eu consigo produzir vários símbolos para poder as pessoas com deficiência visual terem muitas possibilidades de leitura? Então, a questão é essa: quantas combinações eu posso fazer usando esse sistema daqui? E aí, bem, se eu vou fazer aqui pelo número de pontos, eu posso levar em consideração, bem, se eu não tenho nenhum ponto em destaque, então eu tenho apenas uma possibilidade, certo? Se eu tenho um ponto em destaque, então eu posso destacar aqui, ó, o meu primeiro ponto, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto, ou o sexto. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 combinações diferentes. Se eu for fazer aqui o destaque de 2 pontos, isso aqui vai ser uma combinação. E por que uma combinação e não um arranjo, professora? Porque aqui a ordem não interessa. Veja que eu destacar aqui na letra B a minha primeira bolinha da primeira coluna e depois a segunda, é a mesma coisa de destacar a segunda e depois a primeira. A ordem aí não vai importar, certo? Então, vou fazer aqui uma combinação de 6 elementos 2 a 2. Depois aqui eu vou fazer uma combinação, ó, de 6 elementos 3 a 3. Se eu tiver 3 pontinhos em destaque. Depois uma combinação de 6 elementos 4 a 4. Combinação de 6 elementos 5 a 5. E se eu for fazer aqui o destaque das 6 bolinhas, eu só vou ter uma possibilidade, tá, gente? Então, agora, vamos fazer aqui essas continhas.
E aí vamos aqui para as nossas contas. Uma combinação de 6, 2 a 2 vai ser o quê? 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui vai me dar 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Então, isso aqui é 6 vezes 5. 4 fatorial aqui, certo? Se divide por 4 fatorial que está no denominador, dividido por 2 fatorial, que é 2. Então, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Então, eu teria aqui, ó, 15 possibilidades. Se eu fizer a minha combinação de 6, 3 a 3, quanto é que isso vai dar? 6 fatorial sobre... Já vou colocar direto, tá, gente? 6 menos 3 vai dar aqui 3 fatorial vezes meu 3 fatorial. Então, isso é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido pelo 3 fatorial denominador, vai dar 1. Então, ficou só aqui 3 fatorial, que eu já vou colocar aqui direto, que é 6. E aí, simplificando, 6 dividido por 6 é 1, então eu fiquei aqui com 20 possibilidades. Agora vamos fazer aqui combinação de 6, 4 a 4, que daria 6 fatorial, dividido por, já vou colocar direto, ó, 6 menos 4 vai dar 2 fatorial, vezes 4 fatorial. Percebam que essa continha aqui vai ser a mesma continha de quando eu faço combinação de 6, 2 a 2. Então, eu tenho aqui, ó, 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial é 1, dividido por 2. Então, isso aqui também vai dar 15. Certo? E por último, aqui, combinação de 6, 5 a 5 vai me dar o quê? 6 fatorial, 6 menos 5 dá 1 fatorial, vezes 5 fatorial, que vai ser igual a 6, certo? E aí, pessoal, quantos símbolos aqui eu posso formar? Vamos contar? Eu tenho aqui, ó, 15 mais 15, 30, 30 mais 20, 50, 50 mais 12, 62, 63, 64. Se eu levar em consideração aqui que ter nenhum ponto de destaque também seria um símbolo. Então, no máximo, eu teria aqui 64 símbolos para formar, tá certo? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo.